Você falou uma coisa agora que a gente vem falando na Copa, essa Copa que você jogou, que você estava lá em 2018, teve uma noite que eu tive um jantar que fiquei muitas horas conversando com Arsène Wenger. E depois acabamos a noite com Laurent Blanc, com Roberto Carlos, tomamos todo o vinho do mundo. Mas ele falou ali que o Brasil tinha... Ele disse assim, para mim o problema do Brasil hoje é que os jogadores saem muito meninos, como você saiu. Sim. Você foi para a Holanda. Você está dando exemplo daquilo que ele me falou. Então eles queriam que você morasse com uma família holandesa, que você aprendesse holandês, os costumes de lá da Holanda. Você era um garoto que estava sendo formado. E ele me dizia exatamente isso. Os meninos saem muito cedo, um vai para a Rússia, outro vai para a Ucrânia, outro vai para a Holanda, outro vai para a Inglaterra, outro vai para a Espanha. Ele falou, e eles se formam como homens nesses países, com a característica desses países. Ele falou, não consigo ver hoje o vestiário de uma seleção brasileira com um time brasileiro como era antigamente. Ele está certo? Assim, eu entendo o que ele está falando. O que eu acho que mais hoje a gente mais perdeu são titulares em equipes gigantes da Europa. Antes era Ronaldo, protagonistas. Era Ronaldo, o melhor jogador do mundo. Ronaldinho também. O Rivaldo também. Então, assim, era fechar o olho. Também. O Romário também. Então, todos eles, assim, você pode ver, o Lúcio jogava no Bayern de Munique, não sei, né? Acho que era. Time grandes, gigantes da Europa, titulares, importantíssimos. Hoje nós temos poucos desses, né? Assim, você vê que são jogadores hoje, muitos jogadores sendo convocados em times que não são tão protagonistas na Europa, né? Tirando a exceção do Vinícius, do Rodrigo, que estão no Real Madrid, o próprio Militão, né, que machucou, e o Ederson, que está no City. Assim, muitos jogadores vêm de times pequenos, sem expressão, né? Então, essa para mim é a maior diferença. Antes, os que vinham para a seleção, eles eram grandes e respeitados. Hoje não temos tantos desses. Mas, assim, a educação europeia, pelo menos comigo, assim, foi muito importante no meu desenvolvimento, sabe? Eu fui muito bem educado, eu fui muito bem cuidado, eu não posso reclamar de nada. Não foi na Espanha, né? Sim. Foi na Espanha. Você vê que na Holanda você chutou o balde e falou, não quero. E o que o Arsène Wenger falava era disso, é quem vai menino pra Ucrânia, quem vai menino pra Rússia, quem vai menino, sei lá, pra onde, e acaba se formando realmente dessa maneira. Mas eu concordo com você. Nós tínhamos grandes protagonistas que hoje já não os temos mais. Mas o futebol brasileiro ainda eu acho que passa por um momento difícil. Passa, não, indudavelmente, o momento da seleção é um momento crítico. E eu diria, a partir de agora, o momento do próprio futebol brasileiro, quem é o presidente da CBF, quem vai, quem entra, quem sai, então o contrato com o técnico vale, o contrato com o Ancelotti. Nós estamos gravando dia 7 de dezembro. Esse programa, ele fecha a temporada. Um convidado especial que desse. Que honra. Como ele está fechando a temporada como jogador de futebol e vai passar a ser técnico, o programa fecha a temporada. Então, e depois fica pro resto da vida, porque isso aqui é diferente, né? Diferente de televisão normal. As pessoas vão assistindo, cara. Vão ver 1 ano, 2 anos depois e vão assistindo. Então, o que a gente está falando agora pode ter mudado, mas nesse momento a gente fala, com essa confusão toda, o que está passando na cabeça do Ancelotti? Se ele assinou um documento com o presidente que tiraram, agora vai entrar outro. Isso só faz mal ao futebol brasileiro. Muito mal. Assim, e eu escuto muita gente falando assim, mas o que acontece lá em cima não importa. O cara que acha que não afeta o campo é um ingênuo. Tudo que acontece nos bastidores, de pra cima, chega no campo. Sendo que você sente que a seleção muitas vezes é governada de fora para dentro, né? Isso, e nos clubes brasileiros também acontece, é um problema. Você não se sente blindado, você sente que você está exposto, os torcedores te atacam, jornalistas te atacam, muitos com razão, porque realmente o futebol apresentado não é bom, nem da seleção, nem foi do Flamengo. Então, assim, muitas vezes as críticas, elas são verdadeiras, mas a gente não sente essa blindagem, né? Eu não estou lá na seleção, não estou jogando agora para saber, mas eu não tenho nenhuma dúvida que é isso que está acontecendo. É uma troca de treinador,
que já é difícil. Um treinador que não conheço o Diniz, excelente treinador, sou fã dele, mas como é que o cara vai convocar a seleção? Como é que ele vai analisar todos os jogadores possíveis selecionáveis se ele tem jogo do Fluminense? Eu acho isso, assim, praticamente impossível de lidar, né? E tem que estudar o adversário. O Fluminense estava na final da Libertadores. É muito difícil você compaginar as duas funções. E, além de tudo, uma bagunça para cima, né? Então, assim, a única coisa que a gente espera é que realmente que se organizem, que volte a ser... que seja uma instituição transparente, que seja sólida, que não tenha corrupção, que blinde os jogadores, porque a CBF é dos jogadores do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros, dos jogadores da seleção brasileira. Então, assim, a gente só pede que seja uma instituição transparente, sólida e bem governada. Eu queria falar que é o seguinte, olha, me veio uma lista de títulos, que eu fiquei aqui, porque ele falou do Figueirense, você foi campeão lá em 2003 e 2004, os dois primeiros anos que jogou. Gosta de ser campeão, rapaz. No Atlético de Madrid, foi campeão da Liga Europa na temporada 11-12, 17-18, da Supercopa da UEFA, que é o vencedor da Champions, com o vencedor da Liga Europa, 2 vezes em 2012. Três, só que... Ô, Ingo, pesquisaram errado, Ingo. É que sai muitas erradas, porque foi 2010, quando eu fui contratado, né? Só que eu não joguei o jogo, mas eu tava lá. Mas você tava lá e campeão, ué. Eu tenho a réplica em casa. Lógico, ninguém me tira. E depois 2012 e 2018. 2018, Campeão da La Liga é o campeonato espanhol. Na temporada de 2013 e 14, porque lá se conta sempre assim de um ano para o outro. Na Copa do Rei, 2012, 2013. Foi uma coisa fantástica. Você ficou um tempinho só no Chelsea? 1 ano só, Um ano, mas você saiu do Atlético de Madrid, foi pro Chelsea e voltou. Isso. Mas nesse ano que você ficou no Chelsea, você foi campeão da Premier League, do Campeonato Inglês, temporada 14 e 15, e da Liga Inglesa, temporada 14 e 15. Isso. Quem era o seu treinador lá? Mourinho. Isso é bom pra gente vamos chegar lá. pra gente chegar lá. Aí, cara, na seleção brasileira você ganhou. Aí já... Eu tava narrando você por lá. Copa das Confederações, 2013. 2 vezes o Superclássico das Américas. Esse não é título, né? Assim, é um Como jogo... que não é, rapaz? Isso era a Copa Roca, você não tinha nem nascido. Era importantíssimo. Tinha a Copa Roca, era o confronto de Brasil e Argentina, um jogo na Argentina, um jogo no Brasil. Aí ganhou a Copa América de 2019, foi a última vez que o Brasil ganhou a Copa América. Essa foi bacana, né? Foi muito legal. Galvão, assim, eu não gosto muito de... Não é que eu não gosto, eu gosto. Assim, ficar falando do passado, parece que só fala de mim e tal... Sabe, eu não sou daqueles que fico vivendo do passado, não. Gosto de já pensar pra frente, já passaram esses títulos aí, agora eu quero conquistar novos. Mas pera um pouquinho. Não, pera um pouquinho. Aí você veio pro Flamengo em 19. Cara, e é impressionante, porque foi o grande Flamengo de 81, que eu tava lá no Japão narrando o título mundial. Você estava me perguntando do Zico antes do programa. O Zico é um gigante do futebol mundial e da história do futebol mundial. Mas aquele time do Flamengo era um espetáculo. O Leandro, o Júnior, o Zico, o Andrade, o Tita, Adílio, o Nunes como central. Era um espetáculo. Era absolutamente um espetáculo. Mas aí tem esse Flamengo. Cara, esse meu amigo aqui, em 3 anos... ganhou 10 títulos. Você sabia que são 10? 10, sabia. 10 títulos no Flamengo, cara. É mais do que o Abel, que ganhou 9 no Palmeiras em 3 anos. Agora o treinador, fantástico, Abel. Fantástico, Abel. Mas aqui, Libertadores, 2 vezes, 19 e 22. Recopa Sul-Americana, 2020. Campeonato Brasileiro, de 19 e 20. A Copa do Brasil, de 22. A Supercopa do Brasil de 20 e 21. E o Campeonato Carioca de 20 e 21. Ou seja, de 19 a 22, foram, em 3 anos, 10 títulos do Flamengo. Isso é pra você guardar pro resto da vida, né? Sim, essa realmente foi a cereja do bolo na minha carreira. Eu sempre de pequeno, eu sempre achei que eu fosse jogar no Flamengo, que eu seria um cara importante um dia no Flamengo. Porque, como eu falei, assim, meu pai sempre colocou na minha cabeça, tu é iluminado, tu é o cara... Eu jogava mal e ele falava, não, tu jogou bem, filho, tu jogou bem, ninguém jogou bem, não sei o quê, tu é bom. E ele foi colocando essas coisas na minha cabeça, então eu sempre fui acreditando que
que realmente, assim... Ele enxergava futebol, cara. Sim, sim, eu sou muito grato, porque sem ele, com certeza, não teria chegado aqui. Então a foto famosa dele com você pequenininha, essa aí, ó. Famosa você, com seu pai, você com a camisa do Flamengo ali. Não, era o meu avô, né? Seu avô, perdão. Seu avô que era Flamengo também? Meu avô, sim. O meu tio foi o que fez eu ser flamenguista, me deu uma carteira. Mas, assim, eu tava no Atlético de Madrid e eu fiquei livre. Mas, assim, os últimos 6 meses de contrato, você pode assinar com qualquer clube. Eu até recebi o Flamengo por uma questão de educação lá, né? Falei, não vou fechar nenhuma porta, os caras estão aqui, vou receber. Mas eu não tinha nenhum pensamento de voltar pro Brasil, porque, aliás, eu estava sendo titular no Atlético de Madrid, estava acabando o contrato, eu esperava ainda continuar jogando a Champions, que meu grande sonho sempre foi conquistar a Champions League e tudo mais. Então, quando o Flamengo veio aqui, e os diretores do Flamengo, o Brazo, o Spindle, eles trouxeram um monte de camiseta do Flamengo. E ficou lá em casa, aquelas camisetas ficaram lá em casa. E de vez em quando meus filhos colocavam, eu via elas na sacola. E aquilo vai entrando. E a minha esposa sempre falava, eu prefiro morar no Rio. Ah, mas e o Borussia Dortmund? Ela, prefiro morar no Rio. Ah, a Alemanha não. Ah, mas e o Lyon? Eu prefiro... Ah, França não. Ah, não sei o quê. E aí sempre aquilo vai entrando e vai entrando. E aí os torcedores escrevem. E aquilo vai formando uma história na tua cabeça que você vai falar... Só que o meu grande receio de vir pro Flamengo é, tenho tanto carinho pelo Flamengo que se eu chegasse aqui e fosse mal e vaiado e tal, eu ia perder esse carinho, porque, pô, um cara que foi chutado daqui não continua torcendo tanto pelo clube, né? Eu achava isso. Mas, assim, a minha história aqui foi muito Espetacular, né? melhor do que eu achava que fosse.